Olá pessoal, eu sou o Henrique. A gente está aqui hoje para discutir os processos vinculados à psicoterapia, particularmente a psicoterapia integrativa, que é uma linha nova. Ela é extremamente atrativa aos profissionais e muito trabalhada nos países de língua inglesa, extremamente já axiomatizada, desenvolvida, com muitas revistas e muitos artigos acadêmicos, mas uma linha totalmente nova para o Brasil. Eu estou trazendo essa formação para o Brasil, de maneira que a gente tenha a possibilidade de ampliar, desenvolver o seu atendimento clínico. Eu tenho uma promessa para fazer para você. Com a psicoterapia integrativa, a gente tem a possibilidade de desenvolver os processos dentro da clínica, tendo muito mais resultado, permitindo uma prática nova, consistente, científica, atualizada e, sobretudo, uma prática capaz de lhe fazer encher o seu consultório. Uma prática capaz de atrair os seus clientes, uma prática capaz de resolver alguns dos seus problemas. O objetivo dessa aula hoje é fazer com que você tenha a possibilidade de ampliar o seu trabalho para um escopo muito mais consistente, muito mais amplo, né? De maneira que você hoje vai descobrir como é que isso é feito. E a primeira coisa que eu quero falar para você, gente, eu comecei a minha vida, eu era tão tímido, mas tão tímido, que eu evitava o contato com pessoas que eu conhecia por conta da minha timidez. Dificuldade enorme de me comunicar, de falar. Tinha nascido numa cidade muito pequena, numa cidade do interior. Busco a psicoterapia aproximadamente aos 17 anos de idade e resolvo alguns desses problemas. A partir daí me tornei professor, passei a dar palestras, a falar em congressos e nunca mais eu tive problemas de timidez. Se eu conseguir fazer isso, você também pode. Ao longo do meu processo de desenvolvimento pessoal, eu me apaixonei pela psicoterapia. Então eu sou um apaixonado pelo que eu faço. Eu me apaixonei pelo processo de desenvolvimento psicoterápico, pelo desenvolvimento de pessoas e nunca mais parei de buscar linhas e formações que me permitissem fazer melhor o meu trabalho. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu fiz um estudo consistente entre as principais linhas de psicoterapia, alguns anos atrás, e esse estudo eu elegi a psicoterapia integrativa como a linha que eu iria modificar o meu trabalho. Eu já atuava na psicoterapia analítica, e a partir desta atuação, apesar de ter um resultado muito bom na minha clínica, eu queria mais. E eu fui buscar esse mais. E eu consegui ter uma visão muito mais abrangente dos processos mentais. Sucessivamente, passei a trabalhar de uma maneira muito mais consistente. E é isso que eu estou trazendo para vocês. Eu quero, com todo carinho, com todo cuidado, né, oferecer isso para vocês, tá? Espero que vocês gostem, que vocês possam se beneficiar, né, desse pequeno momento, dessa oportunidade de formação que nós estamos tendo aqui. Primeira coisa importante, central na psicoterapia integrativa e que nos permite que a gente trabalhe de uma maneira tão poderosa e tão potente é que a psicoterapia integrativa ela alia duas características centrais. A psicoterapia integrativa ela alia diagnóstico e avaliação moderna, atual, com as práticas de intervenção. Então, avaliação e intervenção, elas têm a sua integração na psicoterapia. Outra característica é que métodos que são voltados à subjetividade, ao inconsciente, trabalhos voltados à psicoterapia psicodinâmica, elas são amalgamadas, elas reúnem, elas são amalgamada. Então você não trabalha só com os sons, você trabalha com os sons, mas você também trabalha com toda a parte psicodinâmica, a análise, o entendimento dos processos de uma maneira ampliada. Então essa parte psicodinâmica, ela se junta à parte ativa da psicoterapia, que é o trabalho nos relacionamentos, é o trabalho nas crenças, nos comportamentos, nas emoções. E essa aliança entre metodologias ativas e metodologias mais subjetivas, ela tem um enorme poder. Por quê? Porque muitas vezes a gente só trabalhando ou com metodologias ativas ou com metodologias passivas, com metodologias voltadas para o subjetivo, nós temos uma enorme dificuldade de dar velocidade, de resolver alguns tipos de problema.
Então, quando a gente alia uma linha com a outra, a gente tem a possibilidade de permitir o maior desenvolvimento do nosso cliente e dos nossos processos. Então, a psicoterapia ela tem uma enorme condição e capacidade de atuar de maneira ampla e de maneira plena. Uma coisa importante: existe uma sequência certa, existe um conjunto de técnicas, existe um know-how técnico para que você faça isso. Ou seja, não é somente abrir o processo, o paciente entra naqueles tipos de sessão onde ele traz o sonho dele, na outra sessão um sonho de novo, na outra um sonho de novo, na outra um sonho de novo. Não, tem uma sequência, tem um roteiro para que você siga para poder permitir que os processos eles sejam abertos e fechados de uma maneira ampla, de uma maneira plena. A psicoterapia integrativa ela é extremamente científica. Então, o tempo inteiro nós recebemos reviews, revisões de larga escala, com centenas de milhares de pacientes, onde a gente vai ver o que é que está dando certo na psicoterapia. E esse ajuste entre o que dá certo, quais são as práticas do psicoterapeuta, quais são as atuações que fazem, que nos permitem desenvolver melhor o nosso paciente, é que nos dão uma enorme condição de termos o nosso resultado. Estamos aqui hoje para falar sobre o seu roteiro na psicoterapia integrativa. Como é que a formação de psicoterapia integrativa ocorre, como é o roteiro de trabalho e como nós podemos desenvolver uma atuação que seja de alto nível, uma atuação sistemática, uma atuação íntegra, uma atuação que venha conseguir desenvolver pessoas e trabalhar com os processos de saúde mental, de maneira a conseguir realizar os seus objetivos e encher seu consultório, que esse é o nosso grande objetivo. Nós estamos aqui hoje para falar do roteiro. No momento atual, a gente vai estar tratando, nesse espaço de aproximadamente 1 hora, nós vamos falar sobre o percurso, o caminho do psicoterapeuta integrativo para que ele possa desenvolver uma prática que lhe dê segurança de trabalhar em alto nível. Psicoterapia integrativa e sistemas complexos, que é a prática que eu trabalho, que a gente trouxe para o Brasil, ela vem, de certa maneira, trazer para você um aprofundamento na psicoterapia integrativa, de maneira que lhe permita trabalhar vinculado a um conjunto de processos da psicoterapia integrativa, mas adaptada ao contexto brasileiro, adaptada aos principais processos hoje que trabalham com a mente e o cérebro de maneira totalmente nova. É uma nova compreensão sobre os fenômenos mentais, oferece uma nova compreensão sobre os fenômenos do cérebro. E é isso que a gente vai estar tratando aqui hoje, de maneira que lhe permita ter uma elevada qualidade no seu trabalho, que lhe permita que a qualidade do seu trabalho ela apareça e, como consequência, lhe permita lotar consultório e ter fila de espera. Os processos da psicoterapia integrativa são extremamente amplos, muito bem consolidados, e no dia de ontem nós apresentamos para você os múltiplos níveis da personalidade e o modelo integrado de tratamento, fazendo uma síntese histórica, apresentando para você como a psicoterapia integrativa ela se organiza, ela está consolidada, ela está estruturada, ela está organizada. Apresentamos também para você a dimensão psicodinâmica, que envolve o trabalho no inconsciente, articulado com o trabalho nas atitudes, no comportamento, nas cognições. O trabalho que envolve a psicoterapia integrativa, ele é articulado, ele envolve intervenções ativas juntamente com as intervenções mais subjetivas, com o trabalho no inconsciente, com o trabalho psicodinâmico. Treinamento sólido, científico na prática clínica, assim como a utilização de métodos científicos para que possamos aferir a qualidade do nosso trabalho. É extremamente importante no dia de hoje que nós podemos fazer esse casamento entre ciência e a prática. É importante que a gente possa fazer um casamento entre os processos e as atitudes e habilidades que o psicoterapeuta precisa desenvolver para conduzir o seu trabalho, juntamente com a capacidade de pensar cientificamente os fenômenos e processos da mente e do cérebro. Vai permitir uma proficiência, uma habilidade para trabalhar e para fazer o manejo clínico do paciente, e o outro vai permitir que você reflita
teoricamente, cientificamente sobre os processos da mente, permitindo com que você aprofunde os cenários e os processos que envolvem o trabalho clínico para uma perspectiva muito mais profunda, muito mais consolidada. A psicoterapia integrativa, ela vai lhe permitir que você trabalhe com os processos de saúde mental conjuntamente com os processos de desenvolvimento humano, de maneira coesa, de maneira articulada. E apresentamos também no dia de ontem os níveis de intervenção, né? Como é que a psicoterapia integrativa trabalha no nível biológico e por quê? No nível psicológico, no nível social e profissional e no nível existencial e espiritual. De maneira que a gente tenha uma atuação consolidada, uma atuação sólida, uma atuação bem estruturada para as atividades que envolvem os múltiplos níveis, as múltiplas dimensões da vida humana. Nós também temos a condição de trabalhar na psicoterapia integrativa com as matrizes. Ou seja, a psicoterapia integrativa, ela veio, ela se alimentou, ela cresceu, ela se estabeleceu nas 12 matrizes de desenvolvimento da psicologia. Ou seja, nós fizemos uma ampla revisão sistemática e teórica de 411 teorias. Cada uma dessas teorias estava articulada numa dimensão, numa categoria, numa grande área que nós chamamos de grandes matrizes da psicologia. E essas 12 matrizes, elas nos permitiram desenvolver um conjunto de práticas e técnicas que foram absorvidas pela psicoterapia integrativa, permitindo que nós possamos atuar de maneira muito mais completa, muito mais ampla, muito mais sistemática, fazendo com que a própria formação do psicólogo ele também se agregue, ele também cresça, ele também se desenvolva para formarmos uma atuação coesa. A psicoterapia integrativa, ela tem essa matriz que ela nos permite pensar os processos psicológicos, pensar os processos de desenvolvimento humano de maneira ampliada, sistemática, mas ao mesmo tempo precisa, científica, ética, transparente e íntegra. O nosso objetivo na psicoterapia integrativa é trabalharmos em alto nível, nos permitir ter um consultório cheio de maneira íntegra, sem joguinhos, de forma totalmente direta, de forma ética, seguindo todos os requisitos do Conselho Federal de Psicologia, seguindo todos os requisitos do seu conselho, da sua área de atuação, porque com a psicoterapia integrativa você pode desenvolver pessoas. Então você pode trabalhar sendo um profissional com outras formações, ou você pode trabalhar na saúde mental. Aí neste caso você precisa da formação do psicólogo, né? Mas se você vai trabalhar unicamente para desenvolver habilidades profissionais, desenvolver pessoas, você pode usar a psicoterapia integrativa na formação que você já possui como coach. Hoje eu falo daqui de Washington, nós estamos desenvolvendo, nós estamos iniciando nessa semana da psicoterapia. A gente vai estar tratando de um conjunto de recursos que são extremamente eficazes para o trabalho clínico e também para o trabalho de desenvolvimento de pessoas. Sou Henrique Moraes, eu sou clínico, professor, pesquisador. Atualmente eu falo daqui de Washington, D.C. Já atuei em mais de 20 anos em processos que envolvem a clínica psicológica, o desenvolvimento de pessoas. Tenho mais de 20 anos de experiência clínica, sou clínico certificado. Já fui professor e pesquisador de importantes faculdades no Brasil e no exterior, dentre as quais a University of British Columbia, no Canadá, em Vancouver. Atualmente eu exerço as minhas atividades que envolvem a prática clínica, as intervenções e também pesquisa sobre a mente e o cérebro, já tendo tido mais de 7.000 alunos que passaram pelos processos, que passaram por minhas aulas, que fizeram de alguma maneira algum tipo de formação comigo. Dentro desses alunos, a grande maioria, alunos tanto de graduação quanto de pós, que vieram aprender
como fazer intervenções, como avaliar, como articular a avaliação com intervenção, mas, sobretudo, trabalhando com métodos que são integrativos, métodos que estão dentro da psicoterapia, dentro da psicologia integrativa. Ao longo da minha formação, eu fiz um trabalho sistemático de revisão das 411 principais linhas de psicoterapia que tem suporte empírico, que tem suporte de pesquisa. E eu descobri que essas linhas, essas matrizes e essas abordagens, elas têm muito em comum quando se fala em desempenho clínico. E percebi, depois de anos estudando essas linhas, que eu não estava sozinho. Existem os psicoterapeutas que, como eu, pensam de maneira integrativa e que procuram fazer um trabalho sério de integração de processos, de integração de fenômenos e de processos psicológicos, de maneira que nos permite fazer com que nós tenhamos a condição de desenvolver pessoas em alto nível. E essa é a minha missão de vida, é ensinar a psicoterapia gerando resultados, fazendo com que você possa desenvolver uma segurança de atuação e um trabalho ético, responsável, eficiente, que lhe permita encher consultório, que lhe possibilite ter um brilho, né, na sua clínica. A terapia integrativa ela é simples, é rápida, a curva de aprendizado é rápida, rapidamente você consegue aprender e consegue ter o seu manejo clínico. Ela é objetiva e ela é extremamente prática, ou seja, ela lhe confere a proficiência para lidar com os processos humanos e os processos psicológicos de maneira ampliada. Como eu disse, foram milhares de alunos que passaram pelos processos de formação e nós temos a condição e a alegria de apresentar para vocês essa matriz que vem encantando, né, as pessoas que passam a conhecê-la. Como eu falei para vocês, a história não é curta. Nós apresentamos no nosso encontro anterior todos os percursos e todos os processos que envolvem a consolidação e a construção da psicoterapia integrativa. Ou seja, nós apresentamos para você os marcos históricos da psicoterapia integrativa. E a gente vai estar hoje tratando deste conjunto de fenômenos e de processos de maneira íntegra, de maneira plena. O profissional ele tem 3 fases de desenvolvimento. A primeira delas, a primeira fase de desenvolvimento é um momento onde ele acaba de se formar e ele vivencia os processos da clínica com uma grande, vamos dizer assim, excitação. Se forma, então ele começa a querer logo abrir consultório, a desenvolver os seus processos de maneira que ele tenha rapidamente o crescimento profissional. E essa etapa de excitação é seguida uma etapa de um grande desânimo, porque os clientes não aparecem de maneira rápida, demora para os clientes chegarem, os resultados demoram a aparecer e fazendo com que muitos profissionais desistam das atividades clínicas, deixem de persistir, começa a duvidar de si mesmo, começa a acreditar que ele não tem talento, que ele não nasceu para aquilo. Uma etapa de um desânimo, de uma apatia. Muitas pessoas desistem da psicologia, do trabalho clínico. Eu tenho alunos que narram essa fase de maneira dramática, né? Mas aqueles que conseguem persistir, eu posso dizer para vocês que 60% de bons clínicos, de profissionais de alto nível, de profissionais extremamente bem formados, eles largam a formação de psicólogo aí. E 40% aproximadamente dos profissionais que persistem, esses profissionais eles vão, de certa forma, buscar estar inserido num centro de formação, estar inserido numa linha. Aí é que mora o segundo problema. Muito da formação que ocorre no Brasil hoje é uma formação que ela tem uma tradição nas grandes escolas de psicoterapia, nos grandes, vamos dizer assim, nos grandes grupos de profissionais que estão envolvidas numa área de formação tradicional, nas áreas puristas, como nós chamamos. E aí a pessoa vivencia, começa a se aprofundar, há um grande espírito de equipe, de cultura de clube, ou seja, os profissionais dentro dessas associações acham a sua linha, a linha mais eficaz, a linha mais, por isso que escolheu, nada contra isso. Eles acham, cada profissional que está numa linha defende com unhas e dentes a sua abordagem. Por quê? Porque acredita que a sua abordagem lhe permitiu
que lhe permitirá ter esse crescimento profissional, e ele tem identidade, ele concorda com a filosofia, o modelo de trabalho, então ele acha que aquilo dali, aquele modelo é o que há de mais sofisticado, né? E o profissional ele desenvolve o que nós chamamos de um momento de elevada confiança. Os profissionais que persistem, os 40% de psicólogos, de profissionais clínicos que persistem trabalhando na clínica, desenvolvem uma enorme confiança, mas também uma rigidez. Eles deixam de enxergar um conjunto de falhas que cada teoria tem, eles deixam de, óbvio, por mais que tenha qualidades, por mais que tenham, vamos dizer assim, por mais que sejam teorias muito bem consolidadas, eu não conheço, das 411 que eu estudei, uma teoria mal feita. Todas elas são as que têm suporte empírico, tá? Das 411 teorias que têm sustentação científica. Por trás da formação dessas linhas tem grandes psicólogos, grandes pensadores, grandes médicos, grandes cientistas que organizaram o arcabouço dessas linhas de maneira efetiva, muito bem estruturadas, muito bem feitas. Por trás do behaviorismo tem prêmio Nobel, por trás da psicanálise tem autores de excelência, não só o Freud. Ou seja, as linhas, as principais matrizes de psicologia são extremamente bem estruturadas. Entretanto, muitas delas não são conhecidas no Brasil, e um corpo enorme de profissionais hoje que atuam na clínica psicológica não dominam profundamente os seus fundamentos. Os fundamentos das linhas psicodinâmicas são extremamente amplas, mas envolvem uma compreensão da mente e do cérebro de uma maneira extremamente sofisticada, de uma maneira extremamente ampla. E é isso que a gente vai estar tratando aqui hoje. Então, ou seja, esse momento de confiança, esse momento de desenvolvimento, onde os profissionais buscam associação e muitas vezes passam 10, 12 anos nesses grupos, forma também um momento de rigidez. Eles passam a acreditar que a sua teoria é o máximo, que as suas teorias conseguem dar conta de todos os problemas de desenvolvimento e de saúde mental, e ficam presos, formando um verdadeiro pensamento de clube, que muitas vezes descamba para um pensamento anticientífico. Por quê? Porque ele passa a não conseguir mais enxergar onde estão os seus limites, onde a sua abordagem não consegue dar conta, que tipo de processo ele não consegue tratar e trabalhar de maneira eficaz. E muitas das teorias, existem profissionais que passaram por um conjunto de processos de psicoterapia, mas que não dedicaram o tempo necessário ao seu próprio trabalho individual, ao seu desenvolvimento. Então você vai ver profissionais que falam da boca para fora determinadas práticas que ele mesmo não conseguiu dar conta. Profissionais que vão para a clínica psicológica sem conseguir, de certa forma, falar ou tratar aquilo que ele mesmo vivencia. E essa é uma das principais características desse momento. Você vai ter profissionais extremamente defensivos das suas linhas, das suas matrizes, das suas abordagens, como se elas fossem o máximo, a melhor coisa que foi inventada no mundo, desprezando e desqualificando um conjunto de outras linhas, de outras técnicas, de outras abordagens, né? Ou seja, eles ficam presos nos seus modelos, eles ficam presos nos seus modelos de formação, nos seus modelos teóricos. A terceira etapa de formação profissional é a fase que envolve a humildade e a abertura, onde o profissional ele amadurece, sai dos dois estágios anteriores e ele consegue enxergar as qualidades e as vantagens da formação que ele recebeu e completar essa formação em busca de modelos que consigam ser realmente efetivos, de modelos que sejam realmente práticos num curto espaço de tempo e que confiram aos seus clientes, às suas pessoas que estão sendo desenvolvidas, uma qualidade de trabalho em nível elevado. Os profissionais que estão nessa terceira fase, eu te digo que são somente aproximadamente 1 a 2% dos profissionais brasileiros, eles desenvolvem um senso de abertura, uma autocrítica, colidem, né,
com as falhas e as deficiências dos seus modelos teóricos e desenvolvem um trabalho em cima do seu estilo pessoal, em cima das suas habilidades e competências, de forma que o resultado aparece. A clínica psicológica ela é cercada de pessoas, né? Ou seja, os consultórios dessas pessoas estão lotados. Você consegue enxergar claramente quem são essas pessoas. O grau de crescimento e desenvolvimento dos seus clientes é elevado, ou seja, ele conseguiu de uma maneira prática, teórica, científica, desenvolver o seu consultório de uma maneira madura, aberta, com a visão científica, com a visão ampla, com a visão de certa forma bem consolidada e, é lógico, de forma íntegra, de forma ética, aderindo a uma filosofia e a uma sistemática de trabalho sustentável, que respeite os seus clientes, as questões religiosas, profissionais. Ou seja, é um profissional maduro, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Aproximadamente 2% dos profissionais, né, no Brasil, eles têm essas características. São clínicos de alto nível, que trabalham tanto com atletas, quanto trabalham com questões de saúde mental. E uma característica central da formação desse clínico: ele tem um senso de humildade e abertura. Ele é um profissional que ele não precisa mais se defender. Ele está aberto para aprender o que é que realmente funciona na psicoterapia e buscar as formações que são necessárias para completar, para desenvolver o seu know-how profissional, né? Se atualizando sistematicamente, né, com o que está sendo produzido, com o que está sendo criado, com o que está sendo desenvolvido em todo o mundo. E esse profissional maduro e aberto, é o profissional que nós queremos formar, né, nas nossas formações. Esse é o meu compromisso, esse é o que me dá motivação. Eu não quero ter simplesmente alunos, mas eu quero ter alunos extremamente comprometidos que consigam chegar nesse estágio de maturidade. Porque isso é necessário, nós precisamos ter um corpo muito mais sólido, muito mais amplo, de profissionais maduros, de profissionais que investiram no seu trabalho pessoal, profissionais que sabem desenvolver pessoas, mas que também falam aquilo que eles viveram, falam aquilo com autoria, conseguem entender os fundamentos da mente e do cérebro, os fundamentos da psicoterapia, para desenvolver uma prática clínica muito bem estabelecida, muito bem sofisticada, muito bem pautada em elementos que sirvam para o desenvolvimento de pessoas e os trabalhos em saúde mental. E é esse o principal motivo de estarmos aqui hoje. Nós vamos falar sobre o roteiro, o seu caminho na psicoterapia integrativa. Posso dizer para vocês que o caminho ele passa por 4 grandes etapas. A primeira, o aprendizado da teoria e da prática profissional, da prática integrativa. O segundo, exercitar a teoria e a prática. O terceiro, a capacidade de estruturar bem a sua clínica, de ter os seus processos, o seu local de trabalho, né, os espaços muito bem consolidados, né, e junto com o que você aprendeu de teoria e de prática. E o quarto, a capacidade de atrair clientes para o seu consultório, capacidade de trazer pessoas, né, de apresentar, de conseguir ser visto, ser notado. E isso é extremamente importante, não só de ser visto, de atrair pessoas, mas de manter as pessoas. Uma das características mais importantes do clínico, e o clínico integrativo ele faz isso muito bem, ele não tem necessidade de fazer um trabalho longo, de segurar a pessoa por um espaço de tempo muito grande, porque o trabalho é feito de alto nível, de elevada qualidade e no espaço de tempo necessário para fazer aquele tipo de atividade, para executar aquela tarefa. Ou seja, o roteiro de desenvolvimento do profissional integrativo ele passa por 4 etapas: o domínio, o aprendizado da teoria e da prática, a estruturação do consultório, já nesse terceiro momento
Os consultórios dos meus alunos eles estão a 75%, 80% de lotação. Ele já está com a clientela bem sofisticada, porque a partir do momento que ele começa a aprender os fundamentos da psicoterapia integrativa e a sua prática, o consultório ele começa a ser estruturado, a ser desenvolvido. E a quarta etapa, né, é a consolidação do consultório de maneira estruturada, organizada, com sustentabilidade, lotado e com fila de espera. Eu posso dizer que o psicólogo, que o profissional que está em formação comigo, ele passa por um conjunto de etapas de desenvolvimento. Eu posso dizer que são 6 etapas, fazendo uma analogia com as artes marciais. O profissional ele vai da faixa branca à faixa preta, mas passa por outras 4 faixas. Ele começa aprendendo os conceitos básicos, sem saber direito o que é a psicoterapia, e vai aprendendo os fundamentos teóricos, a base filosófica, os fundamentos históricos, como ele se reorganiza. Depois ele passa para a segunda etapa, né? Ele aplica os conceitos da psicoterapia integrativa na sua vida pessoal, né? Na sua vida profissional. Ele começa a ter uma formação prática, uma formação teórica, ele domina os fundamentos e ele passa a ser faixa laranja. Nesse segundo momento, ele já começa a usufruir, a se beneficiar de um conjunto de conceitos, de teorias, de conhecimento, de know-how, que permite com que ele tenha a mudança na sua vida e consiga colocar isso na sua vida profissional. Dentro dessa conjuntura, dentro deste processo, a pessoa vai ter o seu desenvolvimento e o entendimento de que não existe uma dissociação entre o conhecimento da psicologia e o conhecimento que envolve a prática clínica. Essa é a segunda etapa. Na terceira etapa, o profissional ele vai para a faixa vermelha. Ele começa a entender os métodos de avaliação, de diagnóstico e intervenção e a prática clínica avançada, né? E a partir daí ele começa a dominar os recursos da clínica. E nesse momento, é estimulado que o consultório seja aberto, seja desenvolvido, seja estruturado. E aí ele começa a migrar para a faixa verde. Na faixa verde, ele entra na faixa verde quando ele consegue ter 75% dos seus horários que ele disponibiliza para o consultório lotado. Isso às vezes acontece com 6 meses, às vezes acontece com 7 meses. Todo esse processo de formação ele é um processo que envolve investimento do profissional. Ele vai precisar dedicar tempo, ele vai precisar estudar, ele vai precisar fazer a formação, ele vai precisar desenvolver um conjunto de habilidades para que ele consiga ter esse domínio do que, do como, de que maneira os processos são executados. Quando ele consegue ter o consultório com 75% de lotação e consegue dominar esses recursos da prática, ele vai para outra faixa. A faixa azul, ele já tem um desenvolvimento do trabalho, consultório lotado, um ciclo de cliente, né? Já tem fila de espera no seu consultório e ele já está extremamente avançado, né? No seu processo de desenvolvimento pessoal. Já consegue usar os métodos da psicoterapia integrativa, que envolve o cuidado do seu corpo, que envolve o cuidado com a sua profissão, com a sua formação. Ele já consegue trabalhar em alto nível, ele já domina aspectos e conceitos espirituais, ou seja, ele consegue juntar os seus modelos de trabalho, a sua missão de vida, com os processos de propósito da sua vida, com um conjunto de processos que envolvem também o uso, né, adequadamente da sua mente, dos seus processos psicológicos, desenvolvimento de comportamentos e de atitudes que lhe permitem, né, tocar a sua vida de maneira plena. E a partir daí ele vai para a faixa preta, onde ele domina os métodos extremamente avançados, muito bem consolidados da psicoterapia integrativa. E na faixa preta, ele vai ter o domínio teórico, prático e científico. Uma outra característica importante é que nós trabalhamos integrando os 4 níveis. A gente trabalha com o corpo, com a parte biológica, alimentação, exercícios, né? Sobretudo fora da terapia, a gente vai ter um protocolo para que a pessoa possa se desenvolver fisicamente, corporalmente, cuidar do corpo. Uma atuação na psique, nas crenças, nas cognições, nas emoções, nas sensações, nos mecanismos de aprendizado. Então a gente atua
fortemente nos processos psíquicos, que é a nossa base mais, vamos dizer assim, mais ampla. A gente passa muito tempo da psicoterapia nesse nível. No nível social, profissional, desenvolvendo a pessoa no seu ambiente de trabalho, né, desenvolvendo propósito de vida, vinculados à sua profissão, ao seu desenvolvimento, o trabalho nos relacionamentos. E no quinto nível, o trabalho com os valores, o trabalho com a parte que a gente chama de dimensão existencial / espiritual, que é a parte onde você vai trabalhar os valores, trabalhar todo um conjunto de premissas e de processos que são vinculados ao propósito de vida, à existência dela, aos conceitos de mente, enfim. Você vai, de certa maneira, estar vinculado a esse processo. A psicoterapia integrativa, ela é extremamente voltada a esse trabalho multinível. E muitas vezes, ao trabalhar dois desses níveis conjuntamente, você desenvolve mais a pessoa. Você amplia a possibilidade. Então, você não só trata as pessoas que estão com mais problemas, aliado a isso, os processos de desenvolvimento. É uma linha que ela se propõe a desenvolver pessoas em todo o seu potencial. Então ela se presta para trabalhar com atleta, com pessoas de alto rendimento, com artistas, com pessoas que querem não só o tratamento de saúde mental, mas querem um up, ter uma vida mais plena, mais satisfeita, mais alegre, né? Então a psicoterapia é muito voltada para o positivo, muito voltado para o desenvolvimento de ações e de boas condutas. A gente vai estar, de certa forma, atuando na psicoterapia, tratando e desenvolvendo, sem nenhuma diferença. A gente não está voltado para estarmos apegados a estereótipos, a determinados códigos, vamos dizer assim, que estabilizam o paciente dentro daquele conjunto de processos, e a gente vai discutir isso um pouco mais adiante, quando a gente estiver falando sobre o processo de psicoterapia de maneira mais, vamos dizer assim, a fundo. A psicoterapia integrativa, ela é, assim, extremamente completa, pessoal. Eu não conheço, há 20 anos que eu estou trabalhando com isso, e eu não conheço uma linha que consiga ser tão completa, que consiga ser tão eficaz, que consiga ser tão objetiva e pragmática para trabalhar e ao mesmo tempo profunda, porque permite que você trabalhe com todo o seu potencial e desenvolva o potencial daquela pessoa de maneira plena, de maneira ampla. Ela tem uma articulação muito profunda entre a clínica e o mundo do trabalho. A possibilidade de trabalhar de maneira ampla, de maneira integrada, de maneira extremamente bem estruturada. Psicoterapia integrativa e sistemas complexos nos permitem ter uma atuação profissional muito bem consolidada. Nós temos a nossa casinha, como eu chamo, né? A nossa casa, a psicoterapia integrativa, ela é o conhecimento e a atuação na psicoterapia integrativa, ele é executado a partir dos pilares que sedimentam o bom psicoterapeuta, o bom psicólogo. Primeiro, a filosofia, os valores éticos que formam aqui a base, o alicerce central que está aqui em azul escuro, ela forma os alicerces, a fundação. Toda casa precisa de uma fundação sólida, bem estruturada, bem consolidada. E essa nossa fundação são os valores éticos, os princípios, as diretrizes e a filosofia da psicoterapia integrativa. A fundação, a base de uma psicoterapia bem estabelecida é a visão de homem, de mente, de mundo, a visão que nós temos sobre os processos do cérebro e, aliado a isso, um conjunto de diretrizes, né? Ou seja, o que é que fundamenta a minha atuação? Isso forma um alicerce. Esse alicerce ele é muito bem estabelecido e muito bem estruturado na psicoterapia integrativa, porque assentado nesse alicerce nós temos três grandes pilares. Primeiro, os focos da psicoterapia, que são a atuação multinível, né, no nível biológico, psicológico, social e espiritual, ou seja, o alvo, né, as entradas que nós temos para fazer o desenvolvimento de pessoa, os focos, os nossos alvos principais. Depois, as bases da psicoterapia, que formam
as 12 matrizes de atuação, elas nos dão técnicas e tecnologias de intervenção para que nós possamos atuar, né, nessas matrizes sistematicamente trabalhadas. E a estrutura e a dinâmica é o nosso terceiro pilar, ou seja, a estrutura do consultório, a sala, a organização do consultório, os cheiros que tem nesse consultório, as músicas, a tecnologia, né? E, claro, o modelo integrado de desenvolvimento, a sua atuação, o psicoterapeuta. O profissional bem formado, usando o método adequado, na sequência correta, utilizando os recursos adequados para que ele consiga refletir sistematicamente sobre a sua prática. Tudo isso, esses pilares e essa fundação sustentam os nossos alvos e as nossas metas, tá? Que é a síntese integrativa. Psicoterapia integrativa ela é totalmente embasada em princípios éticos e em padrões internacionais de prática clínica, de forma que a gente tenha ela baseada em 4 pilares, das bases filosóficas, nos valores éticos, nas diretrizes, nos princípios da psicoterapia integrativa, permitindo que a gente tenha, nesses 4 pilares, a nossa, vamos dizer assim, a nossa base de estruturação do nosso trabalho no consultório, do nosso trabalho de desenvolvimento de pessoas, né? A filosofia de vida, ela vai ter 13 princípios. Conheça a si mesmo, a capacidade da pessoa viver no presente, fazer bem feito, pensar positivamente, viver autenticamente. Os valores éticos, que envolvem a transparência, que envolvem o respaldo, que envolve a capacidade que o psicólogo tem de pensar cientificamente, os protocolos da clínica, o código de ética, né, a relação entre o código da psicoterapia com o código profissional da psicologia integrativa. Um conjunto de diretrizes, né, ela é transdisciplinar, transteórica, multidimensional, conjuntamente com 12 princípios, né, que estão vinculadas ao trabalho nos níveis, estão vinculadas aos eixos multinível, a dinâmica complexa, né, a estratégia, o planejamento da psicoterapia e um conjunto mais amplo de princípios. Esses 4 pilares, eles formam um fundamento que eu vou aprofundar, né, no momento posterior. A formação eu aprofundo bastante como, de que maneira isso tudo se desenvolve. Eles permitem que a gente possa fazer a nossa intervenção em 4 níveis, no nível biológico, no nível social e espiritual, e que a gente possa atuar e incorporar ideias de métodos que são métodos não analíticos, né? De maneira flexível e de maneira sistemática ao nosso trabalho. A psicoterapia integrativa, ela vai ter uma atuação nesses 4 níveis, né? No nível biológico, no nível psicológico, no nível social e profissional e no nível espiritual, onde a gente vai ter a condição e a possibilidade de, nestes 4 níveis, fazer o desenvolvimento da nossa atuação. E isso é feito de maneira integrada. A gente pode atuar de cima para baixo, ou seja, iniciar com o trabalho nos valores, no nível espiritual, no propósito de vida, em métodos de relaxamento, de meditação dos nossos pacientes, e descemos para o corpo. Nós podemos trabalhar de baixo para cima, ou seja, trabalhar o corpo, trabalhar os aspectos que envolvam a mudança da alimentação, a transformação do corpo da pessoa. Existe uma quantidade enorme de pessoas que estão intoxicadas, que se alimentam de maneira, né, inadequada por conta do enorme apelo de marketing para uma alimentação de baixa qualidade que nós temos hoje no mundo todo. E isso faz com que a pessoa ela tenha uma enorme dificuldade para atuar em alto nível, porque se ela não se alimenta bem, ela não tem a energia necessária para trabalhar no nível que ela precisa, para pensar de maneira mais aprofundada, para ter resistência física para conseguir fazer os trabalhos que ela precisa fazer. Isso, nesses níveis, você trabalha tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, fazendo uma organização multinível dos processos. E aí é que você consegue ter a integração da personalidade, aí é que você consegue integrar a personalidade da pessoa, quando ela consegue fazer uma relação, colocar no mesmo eixo
a sua atuação profissional, que lhe gera recursos, que lhe gera finanças, juntamente com a atuação com seus valores, com seu propósito de vida, com a atuação que envolva também a empatia, que envolva o seu contato com as pessoas de uma sociedade, ou seja, articular profissão com as suas crenças, com a sua parte psíquica, com o que seu corpo permite e com os valores, com os processos que estão ancorados no nível existencial. A consolidação e a organização do profissional dentro desses níveis faz com que a psicoterapia integrativa tenha a capacidade de funcionar efetivamente. Ou seja, o trabalho multinível é o trabalho que envolve o domínio e o trabalho nos distintos níveis da personalidade, fazendo com que a gente tenha a condição de crescer sistemicamente, sistematicamente. E esse é o principal trabalho da psicoterapia integrativa. Essa é uma das principais visões da psicoterapia integrativa e sistemas complexos. Nós trabalhamos de maneira multinível. Claro, em alguns clientes a gente entra inicialmente no nível específico, em alguns clientes na profissão, outros clientes aqui no nível psicológico, fazendo trabalho nas crenças, na atuação, trabalhando os traumas, trabalhando os processos, né, que vieram lá de trás. Outros profissionais aqui no nível social, trabalhando a sua participação, a presença em associações, o seu crescimento social, vamos dizer assim, a sua empatia, profissionais que a gente encontra que por terem uma crença basicamente no trabalho que envolve uma determinada filosofia de vida, né, eles desenvolvem a sua atuação de maneira, vamos dizer assim, egoisticamente, né? Eles desenvolvem a sua prática profissional voltadas única e exclusivamente para si mesmo, não desenvolvendo um trabalho de ajuda, de fortalecimento do crescimento de outras pessoas. O domínio e a articulação nestes 4 níveis forma um profissional aberto, amplo e muito bem desenvolvido. E por que, Henrique, esse trabalho nesses níveis ele é tão central? Porque, pessoal, nós descobrimos ao longo desses 100 anos de prática clínica que os processos estão interligados. Um processo está relacionado ao outro. Um processo está diretamente vinculado ao outro. Quando você cresce a pessoa num nível, você prepara a pessoa para que ele tenha uma vida mais ampla numa outra dimensão. Quando você faz uma mudança articulada de uma dimensão com a outra, ele cresce a atuação e o processo de vida dele se organiza num nível, numa dimensão mais ampla, num nível de uma dimensão mais alta. Ou seja, nós trabalhamos nos 4 níveis básicos, né? O nível biológico, psicológico, social e profissional, existencial e espiritual, os 4 níveis, mas esses níveis têm também subníveis, tá? E esses níveis, eles são interligados. Nós vamos ver que um processo que atua junto com o outro, ele vai estar relacionando um subnível a outro, um nível a outro. Ou seja, cada vez que a gente vai ter uma atuação num determinado nível, aqui é o primeiro nível, o nível biológico, a gente vai ter a relação entre um processo e outro. E nós atuamos fazendo com que esses processos eles estejam interligados e de maneira sistemática, de maneira abrangente. A gente vai ver que os processos da psicologia, eles estão atrelados, ou seja, o que ocorre no nível existencial e espiritual, ele pesa no que ocorre no nível biológico. O que ocorre no nível espiritual interfere no que ocorre no nível social e profissional. O que ocorre no nível social e profissional interfere no que ocorre nas crenças, nas atitudes, nas habilidades, na cognição das pessoas. E isso interfere também no corpo. Esses níveis eles são interligados. Um processo está articulado ao outro. Está formando um grande bloco de redes de processos interdependentes. E o psicoterapeuta integrativo ele vai, por isso, trabalhar
nessas 4 dimensões que são básicas e ele vai trabalhar nesses subníveis. De forma que a gente vai trabalhar a bioenergia no nível biológico, a gente vai trabalhar os alimentos, o sono, os vícios que a pessoa desenvolveu que estão relacionados ao seu corpo. Vamos trabalhar as atividades físicas, como esse corpo se coloca em movimento, a motricidade, a movimentação, a plasticidade deste corpo. Então a gente vai desenvolver um trabalho que ele envolve esse nível de maneira articulada. No nível psicológico, que envolve o indivíduo biopsicológico, nos comportamentos, emoções e cognições, e na personalidade, no self e na identidade. A gente vai no nível social, profissional, trabalhar com as famílias, os grupos que a pessoa pertence, com a sua noção, a sua identidade familiar, as instituições, organizações e modelo de atuação profissional que ele desenvolveu, a cultura, as estruturas das empresas que ele participa, como é o componente do trabalho dele, e as sociedades e a cultura. Como é a inserção dele na sociedade? O que ele faz? Qual é a participação? Ele participa de algum grupo de classe, de algum grupo religioso? Como é que isso se dá? Fazendo com que desenvolva o nível espiritual, onde a gente vai pensar no ecossistema da vida existencial, social dele, na vida espiritual, propriamente dita, e no nível anímico, no nível de imagens, de inconsciente, de processos de premonição, de processos que envolvem o domínio de processos da mente, que vem a partir dos sonhos e de outros processos que a pessoa às vezes tem, nem sabe que tem, e que isso interfere diretamente nas crenças, nos receios, nos medos que ela tem de desempenhar determinadas atitudes. Nós estamos num momento de vida, de mundo, onde o conhecimento, o entendimento de fatores e de processos do inconsciente, eles chegaram a um nível extremamente avançado. E trabalhar com esse nível é extremamente importante para a gente. E nós vamos, por isso, dedicar um tempo muito grande para o trabalho nesses níveis de interação. Sabendo também que um nível ele está vinculado ao outro. A gente tem, apesar dessa figura aqui estar bidimensional, isso é um processo tridimensional, ou seja, existem relações no nível mais baixo, numa subcategoria, com categorias mais amplas. E essas relações elas são apresentadas e muitas vezes dominadas, sobretudo na nossa cultura, por níveis que são os níveis que são mais, vamos dizer assim, de ancoragem, E a gente vai apresentar isso mais adiante para vocês. A psicologia, a formação tradicional da psicologia, ela tem alguns mitos que nós percebemos ao longo do nosso desenvolvimento profissional. Primeiro, os psicólogos acreditam que eles devem trabalhar somente no nível psicológico e tentar compreender a mente humana para fazer uma atuação nesse nível de maneira plena e bem sofisticada. Isso é um mito, tá, pessoal? O psicólogo ele precisa trabalhar de maneira integrada. Ele precisa trabalhar no corpo, ele precisa trabalhar com as crenças, ele precisa trabalhar com os aspectos profissionais, com os aspectos sociais. Claro, existem profissionais que gostam mais, que preferem trabalhar com a profissão ou preferem trabalhar com a saúde mental. Mas o que eu critico é que você ache que o trabalho do psicólogo não envolve outros níveis. Mesmo os profissionais que trabalham na dimensão de saúde mental, eles precisam entender que é necessário, que existem outros tipos de trabalho, outros tipos de níveis que a intervenção ela muitas vezes precisa ir, mesmo que ele não queira fazer. Eu mesmo, um longo período da minha clínica profissional, fiz isso, eu dedicava a minha atuação a uma atividade mais especializada. Eu recomendo também que isso seja feito para que você possa ter consistência, profundidade naquilo que você faz. Mas eu tinha noção de que os outros níveis existiam. Eu tinha noção de que os outros níveis eles eram presentes no processo de desenvolvimento humano. Isso é falso, tá, pessoal? Isso é um mito. Ou seja, os psicólogos necessitam entender de processos humanos, necessitam trabalhar em múltiplos níveis, necessita trabalhar aliando a profissão com as crenças, com a subjetividade, necessita ter entendimento que existe uma vida existencial, necessita ter entendimento que existe o corpo. Fazendo um trabalho articulado entre cérebro, mente e corpo. Fazendo um trabalho
que tem a condição de juntar de maneira feliz, de maneira precisa, os principais fundamentos hoje que envolvem, né, o trabalho na mente e no cérebro. No modelo integrativo de atuação clínica, nós assumimos que existem relações dinâmicas entre os níveis e que esses níveis desempenham papéis significativos no reforço e na manutenção de fenômenos em todos os níveis. Ou seja, a gente entende o mundo dentro de uma perspectiva integrativa, dentro de uma perspectiva multinível, dentro de uma perspectiva integrada, onde um nível de estruturação envolve e aprofunda o outro nível. A nossa base conceitual ela é extremamente ampla e se encaixa no grupo das psicoterapias integrativas, mas nós utilizamos e assimilamos os conceitos das 12 principais matrizes de psicologia e das práticas integrativas, ou seja, nós pegamos as intervenções das 411 principais escolas de psicoterapia, categorizamos e agrupamos em 12 matrizes, e nessas 12 matrizes, que são as matrizes principais da psicologia, nós fazemos a nossa atuação, tá? Com a psicoterapia, com intervenções e práticas que vêm das psicoterapias psicodinâmicas, das psicoterapias biopsíquicas, das psicoterapias que têm uma base centrada no comportamentalismo, no behaviorismo, nas linhas humanistas, nas linhas corporais, nas linhas cognitivas, interpessoais, sociais, sistêmicas e construtivistas, multiculturais, existenciais e transpessoais. Essas 12 categorias, elas nos doam técnicas e processos que envolvem o trabalho na psicoterapia integrativa. Antes dessas linhas serem sistematicamente assimiladas numa prática integrativa unificada, essas práticas e essas linhas foram assimiladas no que eu chamo de práticas pré-integrativas ou processos integrativos iniciais, né? Ou seja, essas linhas elas passaram a formar redes de sínteses umas com as outras e dentro dessas redes, dentro dessas sínteses, a gente pôde entender o que é eficaz, o que funciona, o que dá certo, o que tem fundamento para funcionar adequadamente na clínica, formando uma prática integrativa, consistente, consolidada e abrangente. Nós temos essas linhas e as intervenções que vêm de cada uma dessas 411 teorias de psicoterapia com suporte empírico, nós formamos um conjunto de arcos, né? Que eu chamo de arcos integrativos. Esses arcos integrativos eles formam um conjunto de processos que são articulados, né, em um conjunto de blocos de formação, onde, se você vai trabalhar com as crenças, você vai usar um conjunto de métodos da psicoterapia cognitiva, um conjunto de métodos das psicoterapias corporais, porque muitas vezes você vai ter a participação do corpo em algumas crenças que a pessoa vivencia, sobretudo os aspectos que envolvem a sexualidade. Ou seja, você vai trabalhar num conjunto de arcos integrativos de maneira a fortalecer o seu trabalho clínico, tá? Um arco que envolve as práticas que vieram da psicoterapia, das psicoterapias que têm uma base social, multicultural, interpessoal e humanística. Eles vão formar um bloco. Isso faz com que o trabalho nas linhas humanistas ele seja mais desenvolvido, porque ele envolve aspectos multiculturais e sociais, ou seja, você perde aquela noção daquele ego, daquela identidade tão individualista da psicoterapia humanista, quando você trabalha articuladamente, porque você acrescenta o conceito de empatia. No arco que envolve a psicodinâmica, os aspectos do inconsciente, você vai acrescentar aspectos existenciais, isso vai aprofundar o seu trabalho com o inconsciente, com os aspectos psicodinâmicos, porque nós vamos ter um conjunto de conceitos que advêm desse arco, né, como o conceito de propósito de vida, conceitos que envolvem, né, a própria matriz de valores daquela pessoa. Isso também vai nos dedicar um aprofundamento maior aos aspectos de trabalho no trauma
Isso é surpreendente, que a gente vai ver que o mundo é muito maior do que o que a gente imagina que ele é, e o inconsciente ele reflete esse universo tão amplo de processos, de consciências que estão, de certa maneira, presentes nesse universo. Ou seja, a gente vai entender que nós vamos bater um papo, dialogar. A psicologia dialogando com as ciências da mente, a psicologia dialogando com a filosofia da mente, a psicologia entendendo de consciência de maneira ampla, né? Em outro arco, que é o arco corporal, a gente vai entender como a prática de formação de um atleta, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento de uma energia biopsíquica bem consolidada, com um conjunto de métodos que vêm, inclusive, de outras ciências, como é que a gente pode desenvolver adequadamente. Isso é muito necessário, sobretudo, nos trabalhos de desenvolvimento de atletas, sobretudo nos trabalhos de desenvolvimento de profissionais de alta performance, porque muitas vezes ele precisa desenvolver o corpo dele para ter uma resistência física a mais, ele precisa desenvolver um pouco mais de resistência, ele precisa desenvolver um pouco mais de anticorpos, né? Agora a gente está vendo que a prática articulada entre boas crenças, uma mente sólida, consistente, uma pessoa com alimentação adequada, uma pessoa que trabalha de acordo com os seus valores, ela está muito mais capaz a superar as crises que vão ser cada vez mais comum no nosso mundo. Nós vamos passar pelas crises trabalhando, exercendo as nossas atividades, né, sem ter nenhum tipo vamos dizer assim, de percalço que incluam, né, a parada de desenvolvimento dos nossos processos. A gente segue, a gente vai estar muito mais blindado. E é lógico que as defesas, a imunidade de uma pessoa que trabalha, que tem desenvolvido o seu corpo, conjuntamente com os aspectos das suas crenças, a sua mente, os seus aspectos, né, internos, ele tem muito mais imunidade, ele está muito mais apto e preparado para fazer as mudanças que são necessárias, né, dentro de um mundo que cada vez vai mudar mais, né, mais rapidamente e de maneira mais ampliada. Então, ou seja, a psicoterapia integrativa ela vai lhe dar a capacidade e a condição de estar muito mais preparado para viver uma vida muito mais plena, muito mais ampla, né, vivendo no presente, vivendo e se desenvolvendo de maneira ampla. De forma geral, a psicologia clássica, a psicologia tradicional, ela leva as pessoas a acreditarem que nós não podemos integrar e juntar modelos de intervenção de escolas que são distintas. Isso é um mito, pessoal, que já morreu nos outros países há muito tempo. Isso é totalmente falso, isso é mito. Os outros países, os profissionais, a atuação, inclusive com modelos de formação nas universidades, com tudo, nós atuamos integrando, nós atuamos acrescentando, né? Por quê? Porque o psicólogo ele precisa ter conhecimento de aspectos do comportamento, aspectos de como as pessoas mudam as suas atitudes e habilidades, para que ele consiga, né, trabalhar e desenvolver aspectos do inconsciente. Isso é junto, tá? Isso já é isso já é um consenso, né? Posso dizer assim, nos países de língua inglesa, né? A gente pode sim juntar, e nós juntamos, e cada vez vamos juntar mais. Agora, essa junção não é uma junção sincrética, né? Como eu falei no nosso dia anterior. É uma junção integrativa, uma articulação consciente, bem feita, bem estabelecida, bem estruturada, com o domínio de métodos e de processos científicos. Os objetivos da psicologia integrativa, da psicoterapia integrativa, é integrar e assimilar conceitos de teorias e práticas a estratégias de diagnóstico e de intervenção, permitindo que a gente tenha a capacidade de desenvolver adequadamente entender o funcionamento da mente, a dinâmica do inconsciente, a dinâmica dos processos de formação de hábitos, de atitude, de comportamento. Isso é central para a gente. A capacidade de integrar e assimilar, ela é central para o ser humano se desenvolver de maneira ampla, de maneira plena e de maneira articulada, sem dependências, né, sem determinadas, vamos dizer assim, anacronismos que são
típicos, né, do nosso mundo e que cada vez nos convidam mais para essa atmosfera. A estrutura funcional da psicoterapia integrativa ela é muito bem, vamos dizer assim, ela é muito bem estruturada e desenhada, ela é muito bem sistematizada num conjunto de processos e ela domina um conjunto clássico, né, de conceitos. Uma sessão ela é estruturada em torno de uma sessão individual de 50 minutos, né, um atendimento em grupo de 180 minutos, conjunto de seminários e vivência de final de semana, uma noção clara de início, meio e fim de uma sessão de psicoterapia, um ambiente iluminado, ambientado, limpo, organizado, né? Uma ficha de acompanhamento, nós acompanhamos ao final de cada sessão com a ficha de acompanhamento. Temos equipamentos sempre no nosso consultório de emergência disponíveis, isso é obrigatório, sobretudo, né, para os psicoterapeutas que trabalham com processos corporais mais intensos, um conjunto de recursos tecnológicos de materiais, arquivos, né, que envolvem aulas, sistemas de avaliação, testes e assim sucessivamente. A estrutura funcional da psicoterapia ela é bem clássica, né, bem estruturada, e por isso nós necessitamos de um consultório também muito bem organizado, muito bem estruturado. Mas não é nada demais, é uma sala. Normalmente os espaços de psicoterapia integrativa eles são maiores, porque envolvem espaços para que você possa ensinar o paciente, ao mesmo tempo que ele possa deitar no divã para se trabalhar e se tratar, né, com os aspectos do inconsciente. Envolve também um ambiente de testagem, de avaliação, semelhante ao que nós estamos vendo aqui, né? Você tem o divã, você tem a sala de atendimento que eu chamo de atendimento ativo, né? Ou seja, uma cadeira na frente da outra e um ambiente de testagem, né? Esse é o consultório básico, tá? Esse é o consultório onde você tem o divã, a sala de atendimento ativo, né? O espacinho de atendimento ativo e o espaço de testagem, e também a gente usa esse espaço na primeira, às vezes no comecinho da primeira sessão, né, do paciente. Nós recebemos a pessoa ali na mesa, porque nós vamos ter a condição de conversar com ele sobre os aspectos administrativos da terapia. Depois, o paciente ele passa para o trabalho ativo. A gente vai trabalhar, fazer entrevista, entender o processo dele. Quando o processo se aprofunda, ele vem para o divã. Em alguns momentos ele retorna para o trabalho ativo, porque é necessário que ele entenda alguns aspectos para que ele possa desenvolver aquele determinado atributo. Em outros momentos ele volta para cá, mas agora para ser testado, para o espaço de avaliação. A sala ela é basicamente configurada desse tipo. Claro, tem alguns psicoterapeutas, alguns alunos meus que têm um espaço mais sofisticado, com duas salas, uma sala mais separada para outra, ou pelo menos com separador, né? Mas essa daí é o espaço básico, tá? Os materiais, a sala é bem iluminada, clara, né? Você vê que tem uma iluminação adequada. Muitas vezes essa iluminação ela muda, né? Muda de cor. Você tem a necessidade de escurecer e clarear a sala, assim como você tem sistemas tecnológicos. Você tem música, você tem um conjunto de processos que são importantes de você ter no seu consultório. A estrutura da psicoterapia integrativa ela envolve quatro, vamos dizer assim, quatro características básicas. Primeiro, a estrutura física do ambiente, que é o local onde a psicoterapia ocorre, que eu acabei de mostrar, a estrutura física, os espaços destinados a cada tipo de atendimento, né? E a psicoterapia depende muito da harmonia desse consultório. Depois, a estrutura material, né, que são os recursos materiais mesmo, ou seja, os livros, os testes psicométricos, os testes projetivos, as fichas de atendimento, os equipamentos, ou seja, as cadeiras, sofá, divã, contrato, papel, né, o paciente desenha, ele pinta, ele faz um conjunto de artes, então a gente utiliza, né, caixa de areia. Depois a estrutura tecnológica, os arquivos de computador, as aulas, o sistema de cadastro, os testes informatizados, a sala de aula virtual, TV, né, som, arquivo de vídeo, banco de dados. Nós temos um banco de dados de cliente, nós acompanhamos, fazendo pesquisa, nós nos informamos para saber se a nossa atuação está bem consolidada, um conjunto de equipamentos elétricos de medição e por aí vai. Depois o modelo integrativo de atuação,
é estruturado em torno da atuação clínica, né, baseada na teoria, na parte epistemológica, na base empírica e filosófica, e ela determina os objetivos, a estrutura, o formato, o tempo de atuação do profissional. É baseada no firme embasamento teórico, prático e epistêmico, e isso é que vai permitir que você faça de movimento ao seu consultório e à prática clínica. Com isso, a gente consegue ter os elementos essenciais para entender o funcionamento dos sistemas psíquicos e potencializar o desenvolvimento humano, desenvolvendo o que nós chamamos de síntese integrativa. Ela é um conceito central da psicoterapia integrativa, fazendo com que a gente tenha a condição de desenvolver, de enxergar o que é que precisamos, qual é o nosso alvo da psicoterapia, de forma geral. Claro que nós temos, a partir de cada necessidade, do que ocorre com cada um dos clientes, nós temos especificidades. Mas o nosso alvo geral é a síntese integrativa, é o conceito de integração, de desenvolvimento ampliado da personalidade. A síntese integrativa, a gente pode dizer que ela tem dois grandes níveis, né, de alvos. Os primeiros, o que fica no núcleo central, aqui em laranja, são os processos que envolvem a saúde física, a saúde psicológica, que é o conceito que a gente chama de saúde integral, né? Que envolve bem-estar físico e emocional, a realização profissional e social, a harmonia interna, o desenvolvimento de emoções positivas, né? Prazer, alegria. Ou seja, no primeiro nível, a síntese integrativa, ela vai estar ligada a 4 dimensões básicas, nesse núcleo central, nesse eixo central que está aqui em laranja. Ela vai estar ligada primeiro à dimensão da saúde, na saúde física, biológica, né, e psicológica. Num aspecto mais psicológico, né, que é o conceito mais vinculado às emoções, que é o bem-estar físico e emocional. Na harmonia, prazer e afeto, ou seja, a pessoa está com as emoções positivas, presentes, afloradas, né? No desenvolvimento de uma realização profissional, ou seja, uma outra dimensão que envolve o social, a participação em grupos, o nível profissional. E as 12 metas em azul, que são, né, 12 metas que envolvem um conjunto de aspectos que permitem que a personalidade possa ser desenvolvida de maneira ampla. Primeiro, a autonomia. Segundo, a capacidade de adaptação, da pessoa estar adaptada aos contextos e às situações que a vida social exige. O desenvolvimento de um propósito de vida. O autoconhecimento e a aprendizagem. A evolução e mudança. A sexta é a interação e o relacionamento, a pessoa está bem relacionado, bem desenvolvido e articulado. A sétima, a empatia e a espontaneidade. A oitava, o fato da pessoa viver no presente, estar vivendo no presente. A nona, a capacidade de resiliência e compromisso com a vida. A décima, consciência e a racionalidade. A pessoa ter a capacidade de avaliar, analisar adequadamente as situações de vida, ter uma condição de leitura, de informação, de cultura que permita que a pessoa esteja atualizada. A 11ª, o respeito à diversidade. A 12ª, a ética e os valores. Esses 12 atributos, esses 12 valores, conjuntamente, nos permitem desenvolver de maneira ampla, de maneira sofisticada e integrar a personalidade. Quando nós desenvolvemos esse primeiro eixo, a pessoa vivencia, né, um aspecto plenamente satisfatório, vivencia um aspecto plenamente, vamos dizer assim, pleno na sua vida, tendo saúde física, emocional e tendo uma rede, né, permeável de pessoas que ela lida, que ela se relaciona, brilhando no aspecto profissional, ela também vai desenvolver esse outro conjunto de atributos como uma segunda meta. Nós primeiro investimos no que está em laranja, para que a pessoa viva positivamente, viva feliz, viva de maneira plena, para depois nós irmos para os aspectos que envolvem os 12
o segundo nível, que são os valores, os atributos, né, que estão em azul. Quando a pessoa consegue isso tudo, nós podemos dizer que a pessoa tem a capacidade de viver integrativamente, a capacidade de estar no mundo de maneira integrada, aliando a profissão aos valores, aliando a profissão aos valores ao seu bem-estar físico, psicológico e emocional. Isso nós chamamos de síntese integrativa. Pessoa autônoma, adaptável, que tem propósito de vida, que está vinculada, né, que aprende, que está vinculada, interagindo, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo em amplo processo de evolução, de forma interativa, ou seja, não é um crescimento isolado, egocêntrico, não, é um crescimento social, com empatia, desenvolvido com um conjunto de relacionamentos, de maneira espontânea, com a condição de estar enxergando o seu passado, enxergando o seu futuro, mas vivendo no presente, com a capacidade de resiliência e tendo um alto compromisso com a vida, com o desenvolvimento das pessoas, com o desenvolvimento da sua própria vida, né? Com consciência e racionalidade, com enorme respeito à diversidade, fazendo tudo isso de forma ética, íntegra, extremamente transparente. O profissional integrativo, ele necessita aplicar isso em si para que ele possa ter a autoridade, a capacidade de ensinar como é que os outros conseguem atingir isso tudo. A síntese integrativa, ela é essencial nos conceitos de psicoterapia integrativa que nós desenvolvemos. A psicoterapia integrativa em sistemas complexos, ela objetiva integrar esses múltiplos níveis, gerando essa autonomia, essa capacidade de adaptabilidade, a flexibilidade, o prazer e a alegria de viver. A psicoterapia integrativa, ela tem isso como uma grande meta. E logo no começo do nosso trabalho psicoterápico, nós utilizamos isso tudo. As psicoterapias tradicionais e a prática clássica nos ensina que nós devemos trabalhar com modelos tradicionais e que nada de novo foi criado na psicoterapia. Pessoal, isso é um grande mito. Tá? E as escolas de psicoterapia, as escolas de psicologia no Brasil vêm repassando isso a partir da própria organização das disciplinas e das matérias que permeiam, né, as grades, os cursos de formação em psicologia. Por quê? Porque deixa subliminar que nós devemos trabalhar com teorias que foram criadas há 100 a 120 anos atrás. Nada contra quem faz isso, mas isso não é uma verdade científica. Muita coisa foi criada. Muita coisa foi criada. Isso é um grande mito. Né? Existem grandes escolas, novas vertentes, novos modelos de intervenção, novos modelos de diagnóstico que necessitam ser incorporados à formação de um psicólogo de alto nível, à formação de um psicólogo de alto desempenho. E isso é muito importante para a gente. No modelo integrativo, nós possuímos um modelo integrado de trabalho. E esse modelo integrado de trabalho, ele nos permite desenvolver uma série de aspectos que são centrais para o desenvolvimento profissional. Porque esse modelo integrado de desenvolvimento profissional, ele é profundo, abrangente, envolve um modelo de tratamento e de intervenção também profundo e abrangente. E a gente usa as intervenções ativas em conjunto com o trabalho em modelos atuais do funcionamento psicodinâmico. Isso é muito central para a gente, formando a nossa matriz da nossa psicoterapia integrativa em sistemas complexos, onde a gente tem a condição de desenvolver, de integrar a personalidade, de integrar o self e de desenvolver pessoas em alto nível, de maneira profunda, de maneira transparente, de maneira ética. Baseada em modelo, em práticas totalmente validadas cientificamente, então eu não abro a minha boca e não falo uma palavra que não tenha validade científica. Então todos os processos que eu estou tratando aqui, eles estão totalmente presentes nos grandes centros de formação, nas revistas e artigos com Qualizar, que tratam da psicologia clínica, que tratam da psicologia e do desenvolvimento de pessoas. Então nós estamos falando e tratando de aspectos que são extremamente amplos. E pessoal,
Eu falei para vocês no nosso primeiro encontro que eu nasci aqui, ó, nessa cidade, em Bom Conselho, uma cidade no interior de Pernambuco. Eu era extremamente tímido, eu mudei a minha vida. Mudei a minha vida passando a trabalhar inicialmente, né, como professor, depois aprendi um conjunto de métodos científicos, fiz a minha formação científica e passei a dar aula e a atuar em vários países. Da mesma forma que eu consegui fazer isso, vindo de uma cidade que não tem nenhuma faculdade, nenhuma universidade, uma cidade pequena, que basicamente, né, deve ter hoje aproximadamente 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, de certa forma, consegui fazer uma formação e estar trabalhando agora em Washington, tendo atuado no Canadá, tendo atuado em grandes universidades no Brasil, você também pode. Se eu conseguir fazer esse percurso profissional, ele é um percurso que ele é replicável, ou seja, e é isso que a gente tem feito ao longo do nosso processo de formação. Nós temos conseguido formar pessoas das mais diversas matrizes, com os mais diversos tipos de pessoas, com as inserções profissionais mais distintas, nós temos conseguido fazer com que ela se desenvolva profissionalmente, ela tenha, né, o seu brilho, o seu sucesso profissional, consiga ter a capacidade de atrair clientes e consiga ter a capacidade de trabalhar em alto nível, fazendo com que a gente tenha hoje uma grande rede de pessoas e de profissionais que estão ao longo, né, eu já tive alunos dos mais diversos países, aluno na Austrália, aluno na Nova Zelândia, no Canadá, nos Estados Unidos, em Brasil, em vários estados, São Paulo, Salvador, Pernambuco, Minas Gerais, em diversos, né, vamos dizer assim, continentes. Já tive alunos que estavam na África, já tive alunos na Europa, na Suíça. Então, a gente tem a condição de desenvolver a sua formação dentro de uma perspectiva internacional. Você também pode. Se eu, totalmente, como eu disse para você, um matutão, né, que a minha vida toda foi muito voltada para o campo, que eu gosto muito, e isso fez com que eu desenvolvesse uma humildade, uma simplicidade, né, a vida do interior nos ensina a ter essa profundidade de uma cidade que é linda, que eu gosto muito. Se tiver a oportunidade de visitar, ela fica aproximadamente a 250 quilômetros de Recife. Então a cabeça de vocês, eu tenho certeza que é muito mais aberta do que a minha, né, por conta de terem nascido numa cidade maior. E a outra característica é que na fase que eu comecei a estudar esses processos todos, eu não tinha, né, os recursos que nós temos hoje, de internet, de aulas à distância. Então tudo que eu fiz, eu tive que ir para o lugar. Que é isso que eu estou possibilitando para vocês agora. Que é que você possa, no conforto da sua casa, receber uma formação internacional, receber uma formação de uma atuação prática, clínica, de quem já rodou o mundo. Ou seja, o mundo entra na sua casa, as informações chegam na sua casa, fazendo com que eu tenho aqui, né, eu moro aqui em Washington, e a gente tem aqui nessa cidade a possibilidade, né, a Biblioteca do Congresso, um conjunto, né, amplo de artigos e de revistas científicas, uma possibilidade de reunir todos esses artigos e trazer para você. Isso vai lhe possibilitar que você tenha um amplo desenvolvimento, um crescimento exponencial extremamente grande, rápido, que lhe permita viver no que você sempre sonhou, que é fazer o seu atendimento de alto nível, ajudar as pessoas e, com isso, claro, ter também o seu sucesso profissional, ter o seu brilho. Se na minha formação eu consegui, mesmo tendo nascido em Bom Conselho, consegui dar aula em Washington, consegui dar aula em Vancouver, no Canadá, consegui trabalhar dando aula nas principais universidades de Salvador, se eu consegui trabalhar em Recife, se eu consegui trabalhar como pesquisador e como professor em São Paulo, você também pode. Você também pode. Né? E esse é o convite. Né? Na nossa primeira aula eu discuti o que é a psicoterapia integrativa, dando alguns aspectos conceituais e históricos. Na nossa segunda aula, no dia de hoje, eu discuti um pouco do roteiro, quais são as premissas, né,
como é mais ou menos que ocorre o processo, né, de que maneira o processo ocorre. Na aula de amanhã vamos falar o porquê. Por que dá certo? E vamos tratar de algumas estratégias de intervenção, os motores da psicologia integrativa. E você vai ver que ela é simples, rápida, prática, de uma maneira muito direta, você pode começar a trabalhar. A psicoterapia integrativa, ela mudou a minha vida e pode também mudar a sua, né? Aqui está a nossa bibliografia. A gente, na psicoterapia integrativa, aqui na HSI, nós trabalhamos juntando arte, ciência, tecnologia, a cultura. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a vir fazer parte desse grupo de pessoas que estão no mundo para desenvolver pessoas e para brilhar. Ser humano foi feito para brilhar. Os meus alunos, eles têm um grau de satisfação tão grande, tem também, claro, consultórios muito mais lotados, muito mais cheios de pacientes. De forma que eu tenho alguns alunos, assim, isso não é uma questão só do Brasil, tá? Eu tenho aluno na Nova Zelândia, eu tenho aluno no Canadá, eu tenho alunos aqui nos Estados Unidos, eu tenho aluno no Brasil, eu tenho alunos no Brasil em vários estados, então eu tenho aluno em São Paulo, eu tenho aluno em Pernambuco, eu tenho aluno na Bahia, eu tenho aluno em Minas Gerais, ou seja, a gente tem a condição de a partir desses desenvolvimentos, a gente entender que, na verdade, a gente está trabalhando numa linha e numa área de atuação que ela tem todo o seu, vamos dizer assim, o seu arco de desenvolvimento pessoal completo, permitindo que a gente desenvolva a pessoa de forma multidisciplinar, multidinâmica, desenvolvendo aspectos da sexualidade, desenvolvendo a vida de casal, tá? Por isso que eu consigo fazer com que o meu aluno trabalhe em alto nível tão rapidamente. A metodologia de trabalho, ela permite um aprendizado muito rápido, a curva de crescimento do psicoterapeuta é muito rápido, né? E é claro, isso tem uma sequência. Dos anos 80 para cá, a compreensão sobre a mente e o cérebro mudou radicalmente. Então a gente passa a ter uma compreensão muito mais precisa, muito mais detalhada do que é a mente, do que é o cérebro, dos processos intrapsíquicos, dos processos de personalidade, dos processos psicológicos. A gente sabe muito mais o que é aprendizado, a gente sabe muito mais o que é cognição, a gente sabe muito mais o que é como se formam crenças, o papel da socialização, o papel da família, o papel dos pais, o papel dos irmãos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nós vamos ter uma grande oportunidade, né, nestes processos de apresentarmos para você todo o potencial, com muita abertura, com muita transparência, de coração aberto, com muita generosidade, colocar para vocês e discutir esses textos, esses artigos, esses conjuntos de processos, para que você tenha a condição de ser um psicoterapeuta cada vez mais adequado, cada vez mais, vamos dizer assim, mais eficaz e conseguir ter a sua alegria de vida e fazer o que é o seu sonho, como era o meu. Viver de psicoterapia, viver de atendimento clínico, viver daquilo que a gente ama, porque essa é a nossa obrigação nesse mundo, é conseguir ter o nosso desempenho naquilo que a gente sabe fazer, naquilo que a gente gosta de fazer, naquilo que a gente é mais capaz, né? E mesmo que sejam muitas coisas, né? A gente vai estar voltado para esse conjunto de processos. Então, de maneira muito afetiva, muito carinhosa, nossas formações, que é o primeiro módulo de psicoterapia integrativa. Então, assim, antes de dizer, pessoal, que é o seguinte, eu não trabalho, eu cheguei num momento da minha vida profissional que como é que eu posso dizer isso para vocês? De uma maneira gentil. Eu estou no momento onde, né, e é muito a minha filosofia de trabalho, eu quero que você conheça o meu trabalho primeiro e que depois você venha fazer parte, tá? Porque a gente não precisa, eu não preciso mais de ter alunos ou de ter clientes, não, eu já cheguei no nível da minha profissão de realização, então eu já estou no momento assim onde eu tenho toda a minha vida, vamos dizer assim, resolvida. Então assim, eu não preciso de cliente, nem de aluno. Eu quero qualidade, eu quero que as pessoas que venham até mim estejam realmente comprometidas, que queiram estudar o material, que saibam que é aquilo, mais ou menos, que oferece luzes para que ela possa ter o seu processo de
desenvolvimento. Hoje eu estou com a minha vida, né, vivo fora do Brasil, estou aqui em Washington, então eu tenho contato com as universidades, eu tenho contato com o centro de formação, com a própria APA, a sede central da APA está aqui. Eu digo que essa cidade, na verdade, é uma psicolândia, porque a psicoterapia e a psicologia aqui é extremamente forte. Eu vim me formar aqui, recebi formação aqui nas áreas correlatas à psicologia desde 2002, que eu venho para cá, que eu tenho um relacionamento com Washington. Fui também para outras cidades para poder aprofundar, né, para a Alemanha, enfim, visitei vários centros de formação para poder completar, né, o meu, vamos dizer assim, o meu know-how. Tenho atuação no Canadá também, na UBC, na universidade onde eu trabalhei, né? Tive a oportunidade de trabalhar como professor e pesquisador lá em Vancouver, no Canadá. E a gente tem aqui a nossa possibilidade de desenvolver um grupo muito aliado. Então é isso que eu quero. Eu quero pessoas amigas, eu quero pessoas que venham com qualidade, com compromisso, com comprometimento, dispostas, que saibam o que é que eu tenho a oferecer, tá certo? Então, assim, para mim, eu não quero quantidade, apesar de eu ter muitos alunos, esse curso é aberto, eu não tenho vagas limitadas, mas eu abro e fecho, tá, as vagas de abertura sazonalmente. Eu não tenho muita preocupação quando eu faço isso. Às vezes eu abro uma turma a cada ano, às vezes a cada 6 meses, às vezes passo mais de um ano para abrir uma nova turma. Mas eu faço isso em tempos específicos, em cima das decisões que tomamos juntos, né? Eu e as pessoas que trabalham junto comigo. Então, assim, a gente abre a turma é aberta por somente 7 dias, a partir daí a turma fecha e nós começamos o nosso trabalho. O material é totalmente online, você não vai precisar vir para cá, você não vai precisar viajar para Washington, o material está todo online, está todo estruturado. São 12 módulos extremamente bem trabalhados para que você entenda. Nesse primeiro curso você vai entender a parte toda introdutória, a lógica, a ênfase da psicoterapia integrativa, para que você comece a trabalhar. Eu apresentei para vocês a base, a introdução, um pouco da lógica da psicoterapia integrativa, agora eu mostrei um pouco do como. E amanhã nós vamos trabalhar com a outra parte da psicoterapia integrativa, onde a gente vai apresentar para você um conjunto de práticas, de demandas, né, de processos que envolvem, né, o pulo do gato da psicoterapia. Eu vou apresentar para vocês amanhã, né, dando esse review, dando essa prévia da psicoterapia integrativa e dos processos de desenvolvimento humano, ok? Até o nosso próximo encontro, pessoal.